Bom dia, meus irmãos. Bom dia, povo amado de Deus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima estejam com cada um de nós. Hoje é quarta-feira, dia 15 de abril de 2020, oitava da Páscoa. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, dê o seu like, registre o seu comentário e compartilha para que outras pessoas, para que a palavra de Deus possa chegar para as outras pessoas também. Me ajude a evangelizar. E nós vamos ver, meu irmão, na liturgia da palavra de hoje, que Jesus ele realiza maravilhas na vida de todos. Aquelas pessoas com deficiência, ele concede ficar firme sobre os pés e caminhar. Aos discípulos de Emaús, que nós veremos hoje, ele revela o sentido dos acontecimentos. E a primeira leitura está em Atos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 104. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor, Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Evangelho Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É bonito, né, meus irmãos? A gente consegue perceber o zelo que Jesus tinha pelas ovelhas perdidas, por aqueles que estão pesarosos, tristes. A gente vê pela atitude dele com Maria Madalena, na passagem de ontem, o carinho, o cuidado, o zelo que ele tinha, principalmente o zelo que ele tem com aqueles que têm cuidado dele, aqueles que o amam e aqueles que estão sofrendo por amá-lo demais. Não é verdade? Presta atenção, o carinho que Jesus tem com aqueles que o amam, que depositaram nele toda a confiança. Maria Madalena, ontem nós vimos na passagem o amor que ela depositava, como que ela acreditava
na ressurreição de Jesus, como que ela ficou desapontada com o silêncio do túmulo vazio. E hoje Jesus, ele vai atrás daqueles que estão completamente indo para o caminho completamente oposto do que ele ordenou. Ele orientou que os discípulos ficassem reunidos em Jerusalém. E de fato, eles se reuniram lá. Eles estavam reunidos lá. Mas tinha dois que estavam tão pesarosos, tão tristes, que eles tomaram um outro rumo. A palavra de Deus fala, eles foram para um povoado chamado Emaús. E aí fala, distante 11 quilômetros de Jerusalém. E essa distância, meu irmão, não foi à toa. Pensa bem, eles iam andar bastante. Eles teriam muito tempo para conversar. E eles foram conversando e aquilo tudo fazia parte de um processo de cura. Tudo aquilo já fazia parte de um processo da cura que Deus queria realizar no coração deles. E a palavra de Deus diz que eles iam de cabeça baixa. E era de dia, presta atenção, era durante o dia, eles iam de cabeça baixa, triste, angustiados e ressentidos até com Jesus, porque aparentemente Jesus tinha feito uma promessa e não tinha cumprido. Já era o terceiro dia e Jesus ainda não tinha se manifestado. E muitas vezes nós precisamos da presença de Deus para passar por esse momento de perda. E ali, quando Jesus se aproximou deles, Jesus perguntou para eles sobre o que eles estavam conversando. E eles, com toda a humildade, eles falaram: tu és o único peregrino que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Jesus, o Nazareno, foi morto, crucificado, e ali eles foram relatando tudo que já tinha acontecido com o próprio Jesus. E Jesus ia vendo o tamanho do buraco, o tamanho da dor deles. E Jesus falou para eles: mas como sois lentos e sem inteligência para entender tudo o que os profetas falaram. Jesus falou para eles: será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E ali Jesus, com toda a paciência, com todo o carinho, com todo o zelo, começou a relatar para aqueles discípulos os acontecimentos desde Moisés, seguindo pelos profetas até aqueles últimos acontecimentos. Jesus foi falando, como que lendo a Escritura para eles. Olha o poder da palavra de Deus. E à medida que Jesus ia relatando para eles, diz a palavra de Deus que o coração deles ardia, o coração deles pegava fogo, ardia pela emoção da palavra, pela cura que a palavra ia realizando no coração deles. E eles já estavam completamente tocados, completamente inundados por tudo aquilo que Jesus falava com eles. E eles ainda assim não reconheciam que era o próprio Jesus que caminhava com eles. E olha que coisa mais linda, meu irmão. Eles, quando chegou na porta da casa deles, depois de andar tanto tempo, depois de escutar tanto aquela voz de Jesus, eles chegaram na porta da casa deles, dos discípulos de Emaús. E Jesus deu um passo à frente, Jesus fez que ia. E aqui está o grande segredo que todos nós precisamos de tomar posse dessa palavra de hoje. É uma atitude que Jesus espera de cada um de nós e de todos nós ao mesmo tempo. Que a gente vá se curando dessa cegueira, dessa surdez espiritual. E possamos fazer um convite para Jesus, o mesmo convite que os discípulos de Emaús fizeram. Jesus fazendo o que ia, eles falaram com Jesus: Jesus, já é tarde, a noite chega, a noite cai, entra, Jesus, para dentro da nossa casa, fica conosco essa noite. Era
para fechar, era a única coisa que Jesus esperava deles naquele momento, um convite, uma abertura de coração. Ele abrindo as portas da casa, eles estavam abrindo o coração para que Jesus pudesse realizar a cura necessária. E aqui, meu irmão, mostra perfeitamente para nós, a palavra de Deus é importantíssima. O Evangelho, a Santa Escritura, a Sagrada Escritura é essencial. Mas ainda faltava mais um pouco onde Jesus quer chegar para nós hoje. Aí Jesus entra para dentro de casa, entra com eles para dentro da casa. E aproveitando que os discípulos já estavam com as suas mentes iluminadas pela palavra de Deus, os corações estavam incendiados pela palavra, pela escuta da palavra de Deus, mas Deus quer mostrar para nós que ainda não era o suficiente. E percebe, meu irmão, a cura do nosso coração é uma via de mão dupla. Porque a iniciativa de caminhar com eles, de aproximar-se deles, foi de Jesus. Mas a iniciativa de convidar Jesus para entrar na sua casa, no seu coração, tem uma parte que me cabe, meu irmão. Tem uma parte que te cabe. Jesus, ele caminha conosco o tempo inteiro. Jesus está de mãos dadas conosco o tempo inteirinho. Mas muitas vezes, pela nossa cegueira, a gente não consegue enxergar. E uma parte que nos cabe de convidar Jesus para entrar, permanecer, para entrar e ficar. E isso os discípulos de Emaús, eles mostram isso muito bem para nós. Entra, Jesus, fica conosco essa noite, já é tarde, não nos deixe sós. E Jesus, ele fez algo ali de muito importante, muito mais importante do que relatar a história dele. Depois que ele sentou-se à mesa, ele tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu o pão e distribuiu o pão. Ah, meu irmão, é o verdadeiro segredo. Olha o segredo que Deus está colocando para nós hoje. É na Eucaristia, é na mesa da Eucaristia. E lembra, nós falamos há uns dias atrás, a Eucaristia é o fazer memória de tudo aquilo. Primeiro Deus, na leitura da palavra, Deus foi fazendo memória de tudo aquilo que tinha acontecido com ele. E na Eucaristia, foi no partir do pão que os olhos dos discípulos se abriram. E ali a palavra diz que Jesus desapareceu. Ele desapareceu da sua vista. Mas isso, meu irmão, já não era mais motivo de perturbação. Toda aquela dúvida, todo aquele medo, toda aquela tristeza deram lugar para uma fé, uma confiança e uma alegria muito grande. E a palavra diz que eles se levantaram imediatamente, mesmo naquela hora da noite. Veja, era de dia quando eles encontraram Jesus, eles estavam tristes e cabisbaixos, e agora a palavra já diz que era noite, e eles voltaram correndo, felizes para Jerusalém, de onde eles tinham saído a passos lentos, sem inteligência e tristes. Eles não podiam mais guardar para si mesmo aquele encontro com Jesus, eles correram para anunciar. Eles sentiram necessidade de partilhar com os irmãos. E é isso que a gente faz, é isso que a gente sente, é isso que Jesus espera de nós. E isso é muito nítido na palavra de Deus hoje, na primeira leitura, quando já revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, Pedro e João, eles na porta do templo, eles se deparam com um coxo de nascença, e a palavra diz que todos os dias alguém levava aquele coxo e deixava ele lá na porta do templo. E ele ficava lá para pedir esmolas. E quando ele viu Pedro e quando ele viu João, ele olhou para os dois e pediu uma esmola. E Pedro, com aquele poder do Espírito Santo que já havia sido concedido para ele, Pedro olha para aquele homem
como o próprio Jesus olha para você, como o próprio Jesus olha para mim. Jesus que conhece todas as nossas limitações, todas as nossas dificuldades. E Pedro olhou para aquele homem e falou: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Ah, meu irmão, que coisa mais linda. Pedro tinha o Espírito Santo de Deus. Pedro tinha a promessa de Deus. Pedro tinha a promessa de Jesus, porque quando Jesus olhou para eles, para aqueles discípulos, falou para eles: ide, evangelizai, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo. E ele dizia: estes milagres acompanharão a todos aqueles que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os doentes, sobre os enfermos, e os enfermos ficarão curados. É promessa de Jesus. E todo aquele que crê vai poder realizar esses milagres, meu irmão. Tudo isso passa pela confiança que nós precisamos ter na palavra de Deus. E Jesus ainda falava mais: o Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Pensa bem, Pedro ali naquele momento, ele tinha tanta confiança em Deus, tanta confiança na promessa que Jesus deixou. E Pedro fazia milagres tão grandes ou até maiores, porque Jesus diz que aqueles que crerem nele, na palavra dele, vão fazer milagres até maiores do que eu faço. Tudo isso passa pela confiança, pela nossa fé, pelo nosso tomar posse da palavra de Deus, tomar posse daquilo que Jesus colocou para nós. E aquele coxo que ficava marginalizado, falava que ele ficava fora do templo, quer dizer, ficava à margem. Diz que ele levantou, tomou posse da graça, tomou posse da bênção, levantou e alegre entrou no templo com Pedro e João. Que maravilha que é a palavra de Deus, essa palavra de esperança, essa palavra de fé. E que nós possamos, ao longo do dia, refletir tudo isso que Jesus está falando para nós. E eu queria encerrar, meu irmão, com uma palavra de Santa Teresa de Calcutá. Milagre gera milagres. Ela diz assim: mantenha seus olhos puros, para que Jesus possa olhar através deles. Mantenha sua língua pura, para que Jesus possa falar por sua boca. Mantenha suas mãos puras, para que Jesus possa trabalhar com suas mãos. Mantenha sua mente pura, para que Jesus possa pensar seus pensamentos em sua mente. Mantenha seu coração puro, para que Jesus possa amar com seu coração. Peça a Jesus para viver sua própria vida em você, porque Ele é a verdade da humildade, Ele é a luz da caridade, Ele é a vida da santidade. E santidade não é um privilégio de uns poucos, mas uma necessidade de todos. Santidade não é um privilégio de uns poucos, mas uma necessidade de todos. Madre Teresa de Calcutá, a Santa Madre Teresa de Calcutá. Que todos nós possamos ter um dia abençoado, iluminado pela palavra de Deus, como a palavra iluminou a mente dos discípulos, que a palavra de Deus possa iluminar as nossas mentes e incendiar o nosso coração. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigada, meu irmão, por mais uma vez ter me permitido entrar na sua casa, no seu celular e
no seu coração. Até amanhã. Fiquem com Deus.